Salve VVVVV! Aqui quem fala é o Tupã. E, para começar o episódio, voltamos na estação de Shibuya. As pessoas sugadas para a estação estão divididas entre as camadas da estação. O Satoru sabe onde os espíritos estão, mas demora a ir até lá, e só depois de criar um palpite sobre o plano dos espíritos é que ele desce. A parte mais curiosa é que ninguém tenta filmar o ser humano que está voando, o que é impossível. Mas bem, perto de Shibuya está Mei-Mei, o seu assistente Yui e o Itadori. Temos um pouco do relacionamento esquisito da Mei-Mei e seu irmão assistente melhor não dizer. Bem, o trio foi enviado para ficar num cemitério perto da estação de Shibuya para esperar. Uma ordem nada suspeita, mas o trio não fica por muito tempo, já que a Mei-Mei recebe uma ligação avisando que outra barreira igual à de Shibuya foi erguida em uma estação nas proximidades. O trio então corre até a nova estação, enquanto o Satoru alcança os espíritos amaldiçoados na linha do trem. Os dois lados estão bem confiantes, mas não ficamos em Shibuya. Isso porque na outra estação, uma assistente explica a situação. Além de informar que o responsável pela barreira está fora dela, usando isso para fortalecer a barreira, ela também avisa que foi avistado humanos transfigurados na estação. O Itadori automaticamente ficou putinho e já queria descer. Mas a Mei-Mei faz uma busca com os seus corvos para ter uma noção melhor da merda que vão pisar. Durante a investigação, os corvos são obliterados, mas cumpriram sua missão. Mei-Mei, que pode compartilhar os sentidos com os corvos, usou isso para montar um plano onde o Itadori pega o responsável pelas barreiras enquanto ela elimina os humanos transfigurados. Assim que os dois resolverem essas duas missões obrigatórias, o trio deve se encontrar na parte mais profunda da estação, onde os civis estão presos. Dito isso, o Itadori demonstra toda a sua preocupação pelos civis ao perguntar se o Mahito estava lá. O garoto está se perdendo no personagem. Bom, o trio usa entradas diferentes e o Itadori não precisa de muito esforço para encontrar o responsável pela cortina. Uma maldição do tipo inseto, o espírito do gafanhoto. Um espírito metido a esperto, mas possui a inteligência de uma criança. O resultado disso foi uma porradaria franca. O espírito achou que poderia, mas venceu o esperado. Depois de dar uma surra no gafanhoto, Itadori exorciza a maldição e destrói a barreira ao quebrar um prego. E com isso, dá início à missão final. Já na parte mais profunda da estação, o Mahito fica frustrado que não pode enfrentar o responsável pela quebra da barreira, já que deveria ser alguém forte. Mas, ele não pode, isso porque, ele também está trabalhando em uma missão. Mas bem, Mei-Mei decidiu pegar leve para que o Itadori pudesse alcançar ela e seu assistente para que assim, o trio possa ir juntinhos até a parte mais profunda. E até aí, tudo estava só alegria. O trio desceu até a estação, mas o lugar está um silêncio mortal, sendo que o lugar era para estar cheio de gente. Além disso, quando o Mahito aparece, tinha um trem. E agora, esse trem não está em lugar nenhum. Por sorte ou não, existe uma pessoa, uma mulher foi deixada para trás. Ela claramente não está bem, cara de quem trabalhou o dia inteiro por uma semana inteira. Paralelamente, na estação de Shibuya, Hanami usa o seu feitiço de raízes para selar a estação, bloqueando todas as passagens que levam à camada superior, além de bloquear as passagens mais simples, que levam de um espaço a outro na estação. Nessa parte mais profunda da estação de Shibuya, as pessoas ficaram presas em diferentes espaços. Satoru imaginou que isso seria alguma medida para impedir que ele fugisse da briga. O que seria incrível, Satoru Gojo fugindo para não ser derrotado. Porém, entretanto e, todavia, descobrimos que isso é mais profundo. Antes da batalha, Jogou, vulgo cabeça de vulcão, não estava confiante em enfrentar o Satoru. Ele teve o gostinho disso e sabe que não pode vencer. E foi nessa que o Geto entrou, ele conhece o Satoru o suficiente para criar um plano. Horas ou dias antes, Geto ensinou ao Jugo ao explicar que só existe um momento em que o Satoru pode usar sua força máxima. E isso é quando ele está sozinho. E, além disso, detalhe que Geto e Jugo conversam num parque cheio de crianças, em tempo de acontecer uma tragédia. Bem, voltando ao tempo presente, Jugo revela o plano, com a ajuda de alguém que assumiu os controles das portas que impede que alguém caia na linha, as abriu, fazendo todas as pessoas que estavam espremidas nas portas caíssem na linha do trem. Foi só nesse momento que o Satoru entendeu o que a Hanami fez. Com as passagens seladas, o Satoru não pode simplesmente as explodir já que o outro lado vai estar cheio de civis. Então voltamos ao gueto, no passado, cercado de crianças brincando. O xamã explica que lutar ao lado de outro xamã só vai atrapalhar o Satoru, então eles devem usar não feiticeiros. Uma vez cercado, o Satoru não poderá usar nenhum feitiço ofensivo, já que qualquer um deles poderá exterminar todos. O seu olho pode ser incrível, mas não chega a ser um Zanfengui da vida.
Enfim, se o plano for bem sucedido, Satoru vai abandonar o ataque e focar na defesa. E é aí que o próximo passo do plano entra. Jugo e Hanami alcançam o Satoru e usam a amplificação de domínio. O plano foi tão bem que a amplificação supera o infinito e força o Satoru a fugir. Mas, isso não abala o Nevou do Satoru. Ele trata isso como natural, já que as maldições fizeram uma aliança com um xamã. Já sobre a amplificação de domínio, Satoru revela que sua função é parecida com o domínio simples. Os espíritos estão se cobrindo com o domínio deles e assim, perdem muito do poder que um domínio traz, porém, eles ganham a capacidade de anular qualquer feitiço. Nesse momento, voltamos ao passado mais uma vez para ver o maior medo do jugo, o domínio inato do Satoru. Porém, Geto afirma que existe, no máximo, 99% de chances do Satoru não usar. Isso porque se ele quiser prender só os espíritos, essa ação vai acabar esmagando os civis na barreira. Claro que, esse 1% é bem vagabundo e o pessoal não pode forçar a mão. Então voltamos para o presente, onde do nada, surgiu duas pessoas ao lado dos espíritos. Confira no replay. Enfim, o humano acaba empalado porque o Satoru fugiu. Mas nada disso afeta o Satoru que provoca ao dizer, se o plano for só esse, tu tá fudido. No entanto, com mais uma volta ao passado, podemos ver que isso é só a parte superficial. Os espíritos precisam segurar o Satoru por 20 minutos. Só depois desse tempo que o verdadeiro plano será revelado e olha o que aconteceu. Mas é isso. Você chegou até aqui. Forte abraço e até a próxima.